Boa noite, Sr. Engenheiro António Guterres, Sr. Engenheiro Luís Braga da Cruz, senhoras e senhores, bem-vindos a Serralves. Esta noite acolhemos a personalidade internacional que teve a responsabilidade de congregar esforços para acudir à mais grave crise de refugiados do século XXI. No discurso que proferiu no Conselho de Segurança das Nações Unidas, no final do seu mandato, o engenheiro António Guterres afirmou que nos últimos 10 anos, enquanto Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, esteve ao serviço dos mais vulneráveis dos vulneráveis. Vamos aqui debater com alguém cuja experiência absolutamente ímpar lhe permite, como a poucos, antecipar os desafios que se colocam à humanidade pela existência de um enorme número de refugiados e deslocados. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas, existem atualmente 60 milhões de pessoas no mundo inteiro forçados à fuga pela guerra ou pela perseguição política. Ninguém melhor do que o engenheiro António Guterres para nos falar sobre a tragédia dos refugiados e a resposta internacional, tema da nossa conferência de hoje. Senhor Engenheiro, é uma honra recebê-lo na Fundação de Serralves e muito lhe agradeço a disponibilidade para estar hoje connosco. Queria igualmente agradecer ao engenheiro Luís Braga da Cruz, meu antecessor na presidência do Conselho de Administração da Fundação de Serralves e pessoa por quem tenho uma enorme admiração. Está ligado a esta instituição desde a sua origem, tendo feito parte do primeiro Conselho de Administração. E a ela continua vinculado pela presidência do Conselho de Fundadores, que assumiu no início deste ano. Por Serralves, muito e muito fez ao longo de muitos e muitos anos. Muito obrigada por tudo. Queria também dizer, com especial gosto, que temos cá esta noite o engenheiro Luís Braga da Cruz como moderador desta conferência, uma vez que foi o grande entusiasta da realização deste ciclo que dinamizou em estreita colaboração com o Dr. Álvaro Vasconcelos. E para terminar, queria precisamente dirigir-me também ao Dr. Álvaro Vasconcelos, o comissário desta conferência, agradecendo o enorme empenho que colocou na organização deste ciclo de conferências. E faço porque, infelizmente, não poderei estar cá na última sessão do ciclo, tenho muita pena, mas não poderei estar. E de facto, estas conferências têm sido um enorme sucesso, têm sido muito interessantes e agradeço-lhe muito mais uma vez. E passo agora a palavra ao Dr. Álvaro Vasconcelos, que vai fazer o enquadramento desta sessão no conjunto do ciclo. Muito obrigada. Muito boa noite e bem-vindos a esta 8ª conferência do ciclo sobre Tendências Globais 2030, os futuros de Portugal. Queria agradecer à Dra. Ana Pinho as palavras simpáticas que me dirigiu e dizer-lhe do meu enorme gosto de poder colaborar com ela e com Serralves neste projeto tão interessante e tão aliciante para pessoas que querem pensar o futuro. A conferência de hoje tem um tema muito particular, como já foi referido, que é um estudo de casos, chamamos-lhe assim, já explico porquê, a tragédia dos refugiados e a resposta internacional. Como se lembram aqueles que acompanham as conferências desde o primeiro dia, desde a primeira conferência, nós temos vindo a discutir as grandes tendências mundiais e pusemos 2 grandes cenários para o futuro. Evidentemente que o futuro será possivelmente uma combinação desses cenários. Fizemos 2 grandes cenários. Um cenário de integração e de convergência e um cenário de desintegração. E pensamos que deveríamos discutir estes cenários, não só do ponto de vista teórico, mas estudando caso particular. Ora, o caso que vamos discutir hoje, a tragédia dos refugiados, é um bom exemplo das tendências mundiais. É um exemplo da tendência para a desintegração no Médio Oriente, a desintegração interna dos países do Médio Oriente, desintegração regional com o conflito entre a Arábia Saudita e o Irão e entre os diferentes atores regionais, desintegração também da ordem internacional por dificuldade no mundo policêntrico de uma governação eficaz, e nós temos visto todas as dificuldades dos governos do mundo e das Nações Unidas responder a esta crise tremenda, esta tragédia humanitária sem precedentes, e também dificuldades enormes para a União Europeia. Portanto, o cenário pessimista sobre o futuro do mundo aparece de uma forma muito forte neste tema da tragédia dos refugiados. É evidentemente que ninguém melhor que o engenheiro António Guterres para nos falar desse tema.
ocupou-se, como já foi dito, nos últimos 10 anos do tema dos refugiados, ao mais alto nível das Nações Unidas, ocupou-se não só nas suas funções institucionais, mas também no terreno, envolvendo pessoalmente e emotivamente com este tema, foi um crítico da falta de resposta internacional à crise dos refugiados, foi um autor de propostas para a União Europeia para que ela fosse mais eficaz na sua resposta. Portanto, não há dúvida que é a pessoa ideal para nos explicar se a tragédia dos refugiados nos mostra que o mundo converge ou o mundo se desintegra. E para não ficar com uma nota apenas pessimista sobre o futuro do mundo, eu penso que também há tendências para a convergência. E, em particular, na resposta à crise dos refugiados, nós vimos as organizações não governamentais da União Europeia, mas não só da União Europeia, ativarem-se na consciência de que existe uma humanidade comum e que eles devem contribuir para a resolução dos problemas internacionais, não só a nível local, mas a nível global. E para vos dar uma ideia do que fazem as organizações não governamentais e que são uma grande esperança, penso eu, a grande esperança para uma maior convergência internacional e uma maior convergência na União Europeia, vou-vos deixar com um pequeno vídeo de 2 minutos que foi elaborado por uma organização não governamental, a Amnistia Internacional, sobre os refugiados, uma espécie de grito de alerta para que nós despertássemos a nossa consciência para este problema. Eu contava ao engenheiro Guterres esta tarde uma cena extraordinária do filme de Miguel Gomes, As Mil e Uma Noites, em que há um galo numa aldeia que acorda a população às 4 da manhã. E o juiz vai julgar o galo, porque a população não pode continuar a ser acordada às 4 da manhã. E, portanto, há uma cena, para aqueles que não viram o filme, em que vem o juiz com o seu adjunto, que já traz um grande caldeirão para assar o galo, e o galo fala com o juiz. E o galo diz ao juiz: eu acordo as pessoas às 4 da manhã para lhes despertar a consciência. E é isto que este pequeno filme da Amnistia Internacional quer fazer aos europeus e ao mundo na questão dos refugiados. Muito obrigado. The refugee crisis has prompted an emergency parliamentary session this afternoon. The violence on the streets has forced many people from their homes. Have been found dead in the back of a truck, trying to make their way across the border. The government is under fire from all sides for the way it's dealing with this crisis. It was bad at home. We had to leave. Dad couldn't come. I don't know where he is now. Mum says we're going somewhere safe. She's trying to be brave. Someone told me these boats sink all the time. We couldn't stay in London. It was too dangerous. Most of the European refugees are trying to make their way south. They believe that Africa provides a chance for a better life. They put us in prison. I don't know what we've done wrong. I'm scared. We have tough decisions to make. We cannot treat these people like animals. There are too many whites living around here now. It is my taxes that are going to support these people. With no end in sight to the migrant issue, the government must be wishing that the problem would just go away. But that doesn't look likely. Back to you. Muito boa noite a todos.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Sra. Ana Pinho as palavras simpáticas que disse e só lhe queria dizer que para mim é sempre um grande gosto voltar a Serralves. Pode contar sempre que seja possível, porque o gosto é meu. Por outro lado, também dizer que para mim é um privilégio estar aqui sentado à beira do engenheiro António Guterres e poder partilhar com ele a moderação desta sessão. É suposto que quem modera uma sessão deve apresentar o conferencista e deve impor a disciplina na sala durante o debate. Eu penso que tenho a vida simplificada duplamente, porque, em primeiro lugar, o conferencista não precisa ser apresentado, e, em segundo lugar, a sala costuma ser disciplinada e não precisa da ação mediadora do moderador. Mas, como é suposto dizer algumas coisas, eu peço desculpa, vou seguir aqui um guião que tinha e começar por dizer que, quando com o Dr. Álvaro Vasconcelos, e saúde por isso, concebemos, mas foi ele o estratega, este ciclo de conferências Tendências Globais 2030, o que é que nós pretendíamos? Fundamentalmente, dentro da linha do que são as preocupações de Serralves, refletir sobre o mundo em que vivemos e esclarecer o que é que o futuro nos reserva. Fazer sempre um exercício de perspectiva, tentar explicar fenómenos novos, construir cenários, reduzir incerteza e documentar as questões com testemunhos de protagonistas. Eu continuo hoje convencido que foi uma boa decisão ter organizado esses debates dentro da tradição da vida de Serralves. Hoje abordamos o tema dos refugiados e, na mesma lógica, tentamos perceber o fenómeno, esclarecer qual é a dimensão real do problema, saber que impacto na vida social europeia e se a União Europeia tiver de acolher um número de refugiados muito superior ao que corresponde à atual expectativa e saber também que implicações é que isto pode ter para Portugal. Portanto, que fazer respostas meramente reativas ou respostas ativas e quais? Como é que nos devemos organizar? Qual é o papel que cabe a cada um de nós? Temos o privilégio de ter o engenheiro António Guterres, Alto Comissário para as Nações Unidas, das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur, até dezembro de 2015. Ele tinha-me prometido que havia de vir a Serralves enquanto eu fiz os meus 2 mandatos. Não foi cumprido nesse período, mas agradeço-lhe muito ter acedido a vir e estar connosco hoje. O engenheiro António Guterres tem um percurso completamente conhecido que não precisa de ser aqui invocado. Eu apenas recordo que, ainda quando aluno do Instituto Superior Técnico, ficou conhecida a sua capacidade de organização da resposta da sociedade civil às vítimas da cheia, creio que de 69. No sentido de 69 já não me recordo bem, eu vivia em Lisboa nessa altura e recordo-me bem do impacto que isso teve nas periferias da capital. Foi primeiro-ministro de 95 a 2001 e chama a atenção que foi profundamente respeitado pelas suas qualidades morais, pela sua capacidade política e pela sua visão em relação aos problemas de Portugal e da Europa. Eu recordo, por exemplo, a presidência de 2000, em que Portugal acabou por marcar com alguns dossiês importantes, como a adoção da Estratégia de Lisboa, a primeira cimeira África-Europa e ainda a abertura da Conferência Intergovernamental. Recentemente, o governo português, com geral apoio do restante espectro político, anunciou que apoiaria a candidatura do engenheiro António Guterres ao lugar de secretário-geral da ONU. Só me resta dizer que temos muito orgulho nesse desafio e que lhe fazemos votos do maior sucesso. O tema migrações e refugiados leva-me a fazer algumas considerações iniciais sobre fenómenos migratórios e da mobilidade. Curiosamente, o norte de Portugal, entendo, que tem uma forte experiência passada em matéria de imigração. Em primeiro lugar,
houve elementos muito positivos associados à migração portuguesa para o Brasil a partir de meados do século XIX e que se prolongou até ao século XX. Muitas das memórias dos portugueses do Norte e dos minhotos principalmente estão cheias de relação com o Brasil. Eu li uma vez que entre 1850 e 1930, durante 80 anos, do norte de Portugal saíram 3,5 milhões de portugueses para o Brasil. Ora, 3,5 milhões de portugueses era justamente a população portuguesa em 1850 e saíram os melhores, provavelmente. Mais recentemente, o nosso país, e particularmente o Norte, foi marcado pela imigração para a Europa nos anos 50 e principalmente 60. Houve um importante fator de ajustamento demográfico perante excedentes de mão de obra da agricultura de base rural. Eu estava-me a recordar da célebre advertência de Dom António Ferreira Gomes, ainda quando bispo de Porto Alegre, ele foi bispo de Porto Alegre entre 49 e 52, uma célebre conferência sobre a miséria imerecida do nosso mundo rural, em que denunciava as más condições em que viviam portugueses sem esperança nessa zona do interior do país. Este período migratório também foi associado à correção no perfil da especialização produtiva da economia portuguesa, com a insuficiente oferta de emprego, especialmente na área da indústria e dos serviços, e isso prolongou-se até 74. Em 74, como se recordam, também termina um outro fenómeno, que foi a Guerra Colonial, e eu recordo-me de uma vez ter ouvido dizer ao António Barreto que o fenómeno social mais importante que aconteceu em Portugal no século passado foi a circunstância de 700 mil jovens portugueses terem saído dos seus sítios do interior do país para terem sido convocados para a Guerra Colonial e, quando a guerra terminou, não regressaram às suas terras. Viram outros mundos, tiveram outras experiências e isso marcou profundamente a evolução social do país. Depois de 74, Portugal também soube integrar 700 mil retornados das antigas colónias. Isto passou-se de uma forma muito interessante, porque ajudou a reequilibrar a perda demográfica do interior e, simultaneamente, injetou criatividade e sangue novo nessas regiões que estavam em perda. Mais recentemente, com a abertura ao leste, depois de 89, muitos europeus desses novos espaços demandaram Portugal e tivemos aí uma brusca migração para o nosso território. Hoje o fenómeno é menos sensível e, mais recentemente, assistimos a uma com a integração e o estímulo à mobilidade intra-europeia, muitos jovens portugueses, bem mais qualificados que os da geração dos anos 60, abandonaram o território nacional. Em contrapartida, também chama a atenção que o programa Erasmus trouxe às universidades portuguesas muitos jovens de outros países europeus que aqui se radicam, e tudo isto para dizer que a migração pode ser entendida como um fator de internacionalização e elemento indutor de maior intercâmbio social e económico. Hoje, a Europa está a ser confrontada com um fenómeno novo, a migração massiva a partir do Magrebe e do Médio Oriente. Curiosamente, há 25 anos assisti aqui no Porto a uma conferência do comissário português na Europeia, o Engenheiro Cardoso e Cunha, e que anunciou que um dos problemas mais graves com que a Europa se iria confrontar era justamente quando a migração do Magrebe para a Europa não se limitasse aos números de alguns milhares por ano, mas fosse multiplicado por 10 ou por 100, porque ele considerava que isso era quase inevitável. Esse fenómeno está a acontecer por razões diversas e não deixa de ser de nos questionar sobre como é que nos devemos comportar, como é que as organizações portuguesas se devem constituir, qual é a reação da sociedade civil a um fenómeno que nos irá naturalmente também afetar.
Portanto, eu tinha aqui algumas questões que poderia depois colocar no debate, mas neste momento passo imediatamente a palavra ao Engenheiro António Guterres, agradecendo a sua presença em Serralves hoje. Quero, em primeiro lugar, agradecer à doutora Ana Pinho, ao Álvaro Vasconcelos, à Angé Braga da Cruz, as muito gentis palavras que me dirigiram, e dizer que é para mim um enorme gosto estar aqui em Serralves, pelo que Serralves hoje representa como centro de excelência na vida portuguesa, e tenho o maior prazer em estar aqui com todos vós. Minhas senhoras e meus senhores, eu começaria por aquilo que o Álvaro Vasconcelos levantou. Nós vivemos, de facto, num mundo paradoxal. Por um lado, um mundo que é resultado de uma globalização sem paralelo na história, um mundo em que há, indiscutivelmente, um elevado progresso económico, ainda que com algumas crises que o tornam mais complexo em algumas zonas, um mundo que está a assistir a um vertiginoso progresso tecnológico e a uma evolução científica e tecnológica impressionantes, e um mundo em que, apesar de tudo, com todas as dificuldades, o número de pobres em pobreza absoluta tem vindo a ser reduzido significativamente, sobretudo à custa do processo de desenvolvimento ou de crescimento económico, se quisermos, da China e um pouco da Índia. E, no entanto, este mesmo mundo é aquele em que as zonas de fragilidade e de conflito que excluem uma parte significativa da população dos benefícios do primeiro conjunto de elementos que referi, em que essas zonas de fragilidade e de conflito se estão a estender perigosamente de forma para a qual aparentemente a comunidade internacional não tem capacidade de resposta. E é neste contexto que o drama dos refugiados é simultaneamente uma tragédia que envolve um sofrimento enorme daqueles que, como foi dito, são os mais vulneráveis dos vulneráveis no tempo de hoje, mas é também um sintoma da situação atual do nosso mundo, cada vez mais perigoso e em que cada vez mais as contradições se resolvem à custa de formas violentas de expressão. Esse sintoma pode ser quantificado. Eu não gosto muito de falar de números, porque o que conta sobretudo quando se fala do drama dos refugiados é o drama humano das pessoas envolvidas, e temos que ter muito respeito por elas, e quando normalmente associamos a descrição de um fenómeno às estatísticas, corremos o risco de desumanizar a análise desse fenómeno, mas apesar de tudo os números são importantes. Quando eu tomei posse de responsável pelo Acnur, havia 36 milhões de pessoas deslocadas por conflito, quer internamente, quer externamente. Os externamente deslocados chamam-se refugiados de acordo com a lei internacional, os outros internamente deslocados. Quando deixei as minhas funções havia mais de 60 milhões. Mas, porventura, de uma forma mais impressionante, importa referir a aceleração brusca destes últimos anos. E há uns números que eu costumo sempre citar, porque penso que são extremamente significativos, que representam a evolução do número de pessoas forçada a abandonar as suas famílias, as suas terras, as suas comunidades, por dia, desde 2010 até 2014, visto que ainda não há números de 2015. 2010, 11 mil pessoas por dia foram obrigadas por causa de conflitos a fugir. 2011, 14 mil. 2012, 23 mil. 2013, 32 mil. 2014, 42.500 por dia forçados a abandonar as suas casas, as suas terras, as suas comunidades por causa de violência, de conflito ou de perseguição. Esta aceleração brutal revela uma alteração qualitativa do mundo em que vivemos e, infelizmente, uma alteração que não podemos considerar positiva. É um mundo em que a comunidade internacional vê hoje fortemente limitada a sua capacidade de prevenir conflitos e, ainda mais, a sua capacidade de os resolver atempadamente. É um mundo em que a correlação de forças deixou de ser clara.
e em que, por causa disso, a impunidade e a imprevisibilidade tendem a proliferar por toda a parte, e em que, para mais, os conflitos se vão interligando. Não todos eles, alguns mantêm um caráter local, mas os mais relevantes, da Nigéria ao Mali, à Líbia, à Somália, ao Iémen, ao Sinai, à Palestina, à Síria, ao Iraque, ao Afeganistão, estes estão cada vez mais interligados, com combatentes que vão de um para o outro consoante as evoluções que esses mesmos conflitos sofrem, e estão cada vez mais ligados com um problema de segurança global, ou se quiserem, com o desenvolvimento de formas globais de terrorismo sem paralelo na história recente, e creio sem paralelo na história tout court. Ora bem, eu lembro-me quando comecei a minha vida ativa, vivíamos na Guerra Fria. Era um mundo bipolar. Era um mundo que não era perfeito, em que não havia um sistema de governo à escala mundial e muito menos um sistema de governo democrático, mas era um mundo em que as duas superpotências geriam o seu próprio conflito e, quando as coisas se tornavam demasiadamente perigosas, intervinham para travar esse mesmo conflito entre elas. Há o caso mais célebre de todos, dos mísseis para Cuba, mas há muitos exemplos, por exemplo, a própria guerra civil em Angola, que num dado momento foi resolvida, como se sabe, no acordo que envolveu Angola, a Namíbia e a África do Sul, através da intervenção das duas superpotências, quando pensavam que era tempo de terminar os conflitos. Depois, quando eu próprio estava no governo, vivi o período de hegemonia norte-americana, o mundo unipolar. E um exemplo que eu costumo contar sempre é o exemplo do que eu próprio vivi com a crise de Timor-Leste. Recordam-se que após o referendo houve uma ameaça séria de massacre em Timor-Leste por ação das milícias pró-indonésias, sem qualquer capacidade de controle ou sem qualquer vontade de controle por parte do exército ocupante. E nessa altura, e todos nós nos mobilizámos apelando a uma intervenção internacional, nessa altura essa intervenção dependeu exclusivamente do facto do presidente Clinton, num dado momento, ter decidido que era necessário fazê-la. Ele deslocava-se dos Estados Unidos para a Nova Zelândia para uma cimeira da APEX, e antes de sair dos Estados Unidos disse é necessária uma intervenção, voltou a repeti-lo no meio do Pacífico, por onde passou, e eu recordo-me que o embaixador António Monteiro, que estava então nas Nações Unidas, e que me vinha dizendo nos dias anteriores que era completamente impossível conseguir que o Conselho de Segurança se reunisse, recordo-me que após essa tomada de decisão por parte do presidente norte-americano, não só o Conselho de Segurança se reuniu, como aprovou unanimemente a operação, a Indonésia aceitou-a e a Austrália pôde liderá-la, e o massacre em Timor foi evitado. Não tenho dúvidas nenhumas que, se a mesma situação ocorresse hoje, nada disto se passaria. O mundo é um mundo particularmente difícil em relação a este tipo de situações. Mundo bipolar, mundo unipolar, e hoje já não somos um mundo bipolar, já não somos um mundo unipolar, mas também não somos ainda um mundo multipolar e porventura nunca o seremos. Creio que a expressão que foi usada pelo Álvaro Vasconcelos é mundo policêntrico. Eu diria qualquer coisa entre policêntrico e caótico, mas porventura mais perto do caótico do que do policêntrico. E a verdade é que é um mundo em que não há respeito, em que ninguém tem medo das consequências dos seus atos, em que a capacidade de fazer valer o princípio, eu não sei traduzir para português, os ingleses chamam-lhe accountability, responsabilização talvez, essa capacidade não existe. E por isso qualquer entidade, qualquer líder em qualquer ponto do mundo decide começar uma guerra, decide começar um conflito, e aparentemente não há forças, não há capacidades para travar essas situações. É neste contexto que, obviamente, o mundo se torna mais perigoso,
os conflitos se interligam, se ligam, como eu disse, com uma questão de segurança global e com a propagação de uma nova forma de terrorismo global, mas não é este o único fator que força pessoas a mover-se. Simultaneamente, se olharmos para um conjunto de megatendências nas quais as alterações climáticas funcionam, porventura, como o principal elemento motor, aumento da população global, embora não aumente em toda a parte, mas aumento da população global, sobretudo no Sul, urbanização caótica em muitas partes do mundo, insegurança alimentar, falta de água, alterações climáticas como fator de aceleração, tudo isto está também a fazer com que, pela ocorrência cada vez mais frequente e mais desastrosa de catástrofes naturais, mas também pela lenta destruição do ambiente humano em diversas regiões do mundo. O Sahel é o mais conhecido, porventura, para nós, mas isto está a acontecer em várias outras áreas do mundo que perdem a capacidade de sustentar a vida humana e a vida das comunidades. Há cada vez mais pessoas também forçadas a mover-se por causa dessas razões. Não se trata da imigração tradicional por razões de escolha económica, mas daquilo a que na nossa gíria chamamos de deslocamento forçado, não agora por conflito ou por perseguição, não, mesmo aqueles que cruzam fronteiras não são chamados refugiados, não estão cobertos pela Convenção de 51 e pelo direito internacional, são tratados como se fossem imigrantes económicos normais, mas são também eles obrigados a mover-se. E o mundo que temos é um mundo em que há cada vez mais gente obrigada a mover-se, e isso traduz a ausência de formas de governance a nível mundial que sejam eficazes para resolver os problemas globais que enfrentamos. O mundo tem problemas cada vez mais globais, tem formas de governance cada vez mais dispersas, embora tenhamos registado recentemente um êxito que me parece importante sublinhar com a Conferência de Paris em relação às alterações climáticas, embora talvez seja bom não nos entusiasmarmos demasiadamente, porque é fundamentalmente um acordo sobre o futuro à distância, mas não um acordo sobre o que é preciso fazer amanhã. E aí, como sabem, os governos são mais relutantes porque estas coisas têm o seu custo junto às opiniões públicas e as eleições pesam muito nos critérios de decisão de muitos responsáveis políticos por aí fora. Mas, apesar de tudo, foi possível definir um conjunto de objetivos obrigatórios a médio prazo que nos dão uma esperança que finalmente sejamos capazes de encontrar as formas de liderança indispensáveis para enfrentar os grandes problemas mundiais. Infelizmente, no que toca à questão dos conflitos, estamos longe de fazer o mesmo tipo de progresso. E é óbvio que hoje também já não basta o tipo de liderança que o presidente Clinton exerceu no caso de Timor-Leste. Hoje o número de atores é muito maior, hoje o poder está muito mais disperso, hoje são necessários muito mais daquilo a que os ingleses chamam honest brokers, eu chamar-lhes porventura medianeiros imparciais, mas com capacidade de poder sentar à mesma mesa aquele conjunto de países ou de forças que são indispensáveis para poder resolver um conflito. Quando olhamos, por exemplo, para a Síria, Síria e Iraque, independentemente de tudo o resto, representam a mega crise dos nossos tempos. Quando olhamos para a Síria, é evidente que as forças em confronto, governo por um lado, várias milícias e grupos com a maior diversidade possível por outro, estas forças e grupos não poderiam continuar o conflito se não tivessem o apoio financeiro, apoio em armas e apoio político de um grupo relativamente reduzido de países que são chave para o conflito sírio. Eu diria essencialmente 5: os Estados Unidos, a Rússia, o Irão, a Arábia Saudita e a Turquia.
Depois há outros com alguma influência, mas estes são, porventura, aqueles que têm o maior impacto direto sobre a capacidade das partes do conflito para, digamos, as poder forçar, em relação pelo menos às mais razoáveis. Sabemos que haverá grupos terroristas que será sempre necessário combater, mesmo que haja paz entre os principais interlocutores do conflito sírio, dizia eu, para poder forçar esses interlocutores a fazer a paz. E o problema é que é para mim uma convicção evidente que hoje esta é uma guerra que ninguém ganha, esta é uma guerra em que todos perdem e que se transformou numa ameaça não só para a estabilidade regional, mas para a segurança destes 5 e de todos os outros países da região e do mundo. E, no entanto, não tem sido possível pôr estes 5 de acordo que, estando todos a perder e sendo isto uma ameaça para todos, mais vale pôr termo a este disparate e criar as condições para acabar com este conflito. Não foi ainda possível levar a que isto que é para mim, com profunda convicção, um interesse comum, vital de todos eles, pudesse superar as contradições e as oposições que ainda existem entre eles. E este é o drama do nosso tempo. É em relação a cada um dos conflitos, e poderíamos enumerar não só os novos como os antigos, não há capacidade de liderança num mundo complexo e liderança que teria que ser multiforme, não há capacidade de liderança para juntar aqueles que são essenciais para resolver um conflito e garantir que esse conflito é resolvido. E por isso os conflitos proliferam e os velhos conflitos, seja o Afeganistão, seja a Somália, seja a República Democrática do Congo, continuam a não ter solução décadas e décadas e décadas, umas atrás das outras. E é por isso que não só o número de refugiados aumenta, como, e porventura isso ainda é mais dramático, o número daqueles para quem é possível encontrar uma solução diminui. Há 10 anos, quando eu comecei as minhas funções, em cada ano o Acnur ajudava 1 milhão de pessoas a regressar a casa, voluntariamente e em condições de segurança e de dignidade, digamos, o melhor possível, o melhor que conseguíamos arranjar. Há 10 anos, 1 milhão em cada ano. E foi assim em 2005, 2006, 2007. E de repente, se olharmos para o ano passado, 124 mil. E este ano, quando eu digo ano passado, estou a falar em 2014, este ano, desculpem, é 2015. 2015, os números que existem para o primeiro semestre revelam uma diminuição de 20% em relação ao ano anterior. Há cada vez mais conflitos, há cada vez mais gente forçada a fugir, há cada vez menos resolução de conflitos, há cada vez menos gente que consegue aquela que é a solução preferível para todos, ou para quase todos, e que é a de poder regressar a casa. É bom não esquecer que 86% dos refugiados do mundo estão no Grande Sul. E é por isso que me parece absolutamente evidente que se há uma primeira prioridade absoluta no mundo de hoje para que as forças de integração superem as forças de desintegração e para que não cheguemos a 2030 numa situação ainda mais catastrófica, se há alguma coisa que hoje é absolutamente indispensável, é um enorme impulso na diplomacia para a paz. E é o congregar de esforços e o tentar vencer oposições e contradições nesse enorme impulso de diplomacia para a paz, e esse é, porventura, o papel essencial das Nações Unidas nos tempos de hoje, mas mais do que das Nações Unidas, o que deve mobilizar todos aqueles que têm maior influência na vida internacional e todos aqueles que, para usar uma vez mais a expressão policêntricos, são, apesar de tudo, centros de alguma coisa no mundo de hoje. Bom, é neste contexto que, de repente, em 2015, um problema que era completamente esquecido, um problema que não tinha qualquer presença nos grandes debates políticos internacionais, e eu recordo-me de ir às Assembleias Gerais das Nações Unidas e de haver um grande desinteresse pela questão dos refugiados, ano após ano. De repente, em 2015, a questão dos refugiados tornou-se numa questão central no debate político. Não creio que tenha sido porque 2015 tenha sido um ano muito pior do que 2014 em relação ao número de refugiados que tiveram de fugir nas diversas partes do mundo. O que foi diferente foi que em 2015, pela primeira vez no passado recente, não me refiro naturalmente à Segunda Guerra Mundial, pela primeira vez no passado recente, os refugiados vieram em número significativo, não diria avassalador, mas em número significativo para o Grande Norte, e neste caso para a Europa.
Eu não resisto a repetir aqui uma frase que uma vez me ocorreu numa entrevista que estava a dar e que eu acho, infelizmente, uma frase muito expressiva e, de alguma forma, o filme paradoxal que o Álvaro Vasconcelos escolheu representa um pouco essa frase, e que é de dizer que, normalmente, os ricos não se dão conta de que os pobres existem até que os pobres lhes entrem pela casa. E foi isso que aconteceu. De repente, os refugiados entraram pela Europa adentro e aquilo que era um problema relativamente esquecido, quer nos grandes média internacionais, quer no debate político internacional, transformou-se de repente no problema central, quer das coberturas mediáticas, quer das grandes intervenções no plano político à escala multilateral. Recordo-me mesmo que, desde o Papa Francisco, que honra lhe seja, sempre falou disso, e em geral a Santa Sé sempre teve uma posição muito clara e muito forte em matéria de refugiados, até ao Presidente Obama, e depois todos os outros na Assembleia Geral das Nações Unidas punham a questão dos refugiados como uma questão central, e o debate político europeu hoje está essencialmente centrado na questão dos refugiados. Porquê? Porque eles chegaram à Europa. Ora bem, e é aqui que me parece fundamental perceber porque é que isto está a acontecer como está a acontecer e porque é que a resposta que está a ser dada é claramente uma resposta inadequada ao problema que a Europa hoje enfrenta. Em primeiro lugar, porque é que de repente as pessoas começaram a vir para a Europa em tão grande número? Em primeiro lugar, é necessário dizer que sempre vieram algumas e que sempre houve um movimento, quer no Mediterrâneo Central, quer no Mediterrâneo Oriental, e que o problema da Grécia, por exemplo, como país sem um sistema de asilo eficaz, era já um problema complexo e central no debate europeu sobre asilo. Só que esse debate se dava um pouco a sottovoce, com muito pouca atenção por parte da Europa e da comunidade internacional no seu conjunto. Mas sempre houve este movimento e ele foi crescendo ao longo dos últimos anos, embora, como disse, sem ter o impacto que em 2015 ele adquiriu. E a aceleração de 2015 deve-se, em minha opinião, à conjugação de três fatores. 2 fatores de longo prazo e um fator que foi, porventura, o fulminante que desencadeou a explosão. Os fatores de longo prazo, o grande movimento em 2015, no início, foi essencialmente de sírios. Os fatores de longo prazo, a progressiva quebra da esperança na solução do problema sírio e no regresso à Síria. Em segundo lugar, o facto das comunidades sírias, refugiadas sírias nos países limítrofes, viverem em condições de pobreza extremamente grave e crescente. Num estudo que fizemos com o Banco Mundial, e o fizemos tem a ver com o que eu fazia aqui há algum tempo, já não posso usar da mesma forma, mas num estudo feito com o Banco Mundial, 86% e 93% dos sírios refugiados no Líbano e na Jordânia viviam abaixo do limiar de pobreza destes países. Isto revela quão ineficaz era a assistência internacional, a nossa própria assistência, em relação a estas pessoas. E pior, de repente, no início de 2015, por quebra no financiamento das organizações humanitárias, esta ajuda começou a diminuir e foi particularmente impactante o facto do Programa Alimentar Mundial ter anunciado um corte de 30% no apoio alimentar aos refugiados sírios no Líbano, na Jordânia e na Turquia. E esta ideia, não só estamos a viver cada vez pior, não só não temos esperança de voltar, como ainda por cima vamos ser abandonados pela comunidade internacional, foi, em minha opinião, aquilo que desencadeou numa primeira fase, a aceleração do movimento no Mediterrâneo Oriental entre a Turquia e a Grécia. E depois a presença maciça na comunicação social mundial. Não havia dia nenhum em que, abrindo qualquer televisão de qualquer país, o noticiário não abrisse com a massa de pessoas pelos Balcãs ou os barcos a chegar à Grécia. A propaganda das organizações de traficantes e de contrabandistas, organizações criminosas do pior que há, mas com uma muito eficaz propaganda. E esta ideia
apesar de tudo, com todas as dificuldades, com o risco de morrermos no Mar Egeu, com os problemas de ir de fronteira em fronteira nos Balcãs, no fim chegamos lá. Lá, seja a Alemanha, seja a Suécia, seja um destes países que miticamente apareceu como a solução de futuro para toda esta gente. Isto fez com que rapidamente este fenómeno se acelerasse ainda mais e, para além dos sírios, tivessem começado a vir em grande número iraquianos, afegãos e depois gente um pouco toda à parte. Quando eu estive em Lesbos, na semana anterior, tinham chegado pessoas de 80 nacionalidades. E é este o movimento a que assistimos, até que as condições climatéricas levaram a algum abrandamento a que estamos a assistir neste momento. Face a isto, o que é que a Europa não fez? Em primeiro lugar, não fez suficientemente a ajuda humanitária aos refugiados nos locais onde eles encontraram o primeiro asilo, seja para os sírios em relação ao Líbano, à Jordânia ou à Turquia, seja para os afegãos em relação ao Paquistão e ao Irão, seja para os somalis em relação ao Quénia e à Etiópia, e poderíamos continuar por aí fora em relação a todas as crises. A ajuda humanitária aos refugiados, como em geral a ajuda humanitária às vítimas de situações que o justifiquem, anda à volta dos 50% dos apelos apresentados pelas organizações humanitárias e que correspondem a uma base muito básica das necessidades dessas populações. Ou seja, há claramente aqui um déficit dramático ao nível da ajuda às populações em risco. E esse déficit é tanto mais difícil de explicar quando estamos a falar de um orçamento global das organizações humanitárias da ordem dos 20 mil milhões de dólares. 20 mil milhões de dólares é menos de 1/6 de ajuda ao desenvolvimento em geral, e se compararmos com as grandes operações financeiras de resgate de bancos no mundo, ou com o que a despesa militar que ocorre nas mais diversas situações a que assistimos, é de facto uma gota d'água. E, no entanto, essa gota d'água, embora tenha crescido, cresceu muito menos do que as necessidades, e há aqui uma manifesta incapacidade de responder às necessidades humanitárias. Depois, segundo aspecto, não houve a revisão das políticas de cooperação para o desenvolvimento que a nova situação necessita. E não é apenas a questão humanitária. Eu acho que é necessário, ao olhar para a Jordânia, ou olhar para o Líbano, como ao olhar, se pensarmos na crise da Nigéria, para os Camarões, para o Niger e para o Tchad, há aqui um conjunto de países que são não só grandes receptores de refugiados, e com isto prestam um serviço à comunidade internacional, mas são pilares de estabilidade nas respectivas regiões, onde, como vimos, os conflitos tendem a estar cada vez mais interligados, e são a primeira linha de defesa que nós temos em matéria de segurança global. Esses países deviam ser uma prioridade nas políticas de desenvolvimento de cooperação para o desenvolvimento, e não são. Alguns deles mesmo são vítimas do facto de, por serem países de rendimento médio, não terem acesso a um conjunto de instrumentos essenciais da cooperação para o desenvolvimento, por exemplo, aos empréstimos mais, digamos, empréstimos bonificados e às doações do Banco Mundial, para dar apenas um exemplo. E a verdade é que, quando olhamos para o Líbano, quando olhamos para a Jordânia, o impacto no Líbano, por cada refugiado, há 3 libaneses. Podem imaginar o que isto implica em termos de impacto sobre o sistema educativo, o sistema de saúde, as infraestruturas de água, de energia. O mesmo se pode dizer da Jordânia. A ajuda internacional para que esses países sejam capazes de responder a este enorme desafio tem sido, infelizmente, muito limitada. Estes países continuam a não estar na primeira prioridade das políticas de cooperação para o desenvolvimento, e o esforço de investimento que a Europa e outras regiões do Grande Norte fazem nestes países-chave do sistema de proteção de refugiados e chave do sistema de segurança a nível global, o investimento que é feito é totalmente insuficiente.
E depois, o que a Europa também não fez foi organizar mecanismos legais para acesso de pessoas com necessidade de proteção internacional ao território europeu, sem terem de se pôr nas mãos de contrabandistas e de traficantes que as exploram de uma forma miserável e que as fazem, em muitos casos, perecer, dado que eles cruzam o Mediterrâneo em dinghies que não têm a menor capacidade para o fazer com segurança. Esta incapacidade de responder na origem, esta incapacidade de apoiar os países que acolhem 86% dos refugiados do mundo, no Grande Sul. E esta incapacidade de oferecer aos que têm necessidade de proteção internacional e para as quais a vinda para a Europa seria uma coisa lógica e positiva, oferecer uma forma legal de o fazer, por reinstalação, por admissão humanitária, por uma política de vistos adequada, por programas de reunificação familiar, fez com que, de repente, nós assistíssemos a esta massa que vem ilegalmente, como muitos dizem, ou irregularmente, como eu prefiro dizer, cruza com o risco das próprias vidas o Mediterrâneo para chegar finalmente à Europa e chegar à Grécia. E aí, o outro grande falhanço da Europa, já não em relação ao exterior, mas em relação ao interior. Este ano entraram na Europa por mar, este ano 2015, cerca de 1 milhão de pessoas. A União Europeia tem 550 milhões de pessoas. Estamos a falar, portanto, de menos de 2 por cada 1000 europeus. No Líbano há 1 refugiado por cada 3 libaneses. Esta situação seria perfeitamente gerível, mas para isso há uma questão absolutamente essencial. Só é possível gerir um movimento desta dimensão, e estamos a falar durante o verão da ordem dos 5, 6 mil pessoas por dia, chegar à Grécia, às várias ilhas, só é possível fazer isso se o movimento for controlado na origem. E, portanto, no ponto de entrada, o que implicaria a criação, nesse ponto de entrada, como nós advogámos desde a primeira hora, de uma maciça capacidade de recepção e acolhimento, com abrigo, com alimentação, com assistência médica e, ao mesmo tempo, com o registro de todos e com o chamado escrutínio de segurança de todos, para detectar quem tem necessidade de proteção internacional e criar condições para que esses fossem distribuídos por todos os países europeus de acordo com uma chave de repartição que fosse justa e, ao mesmo tempo, negociando com a Turquia, nomeadamente, a possibilidade do regresso daqueles que não têm necessidade de proteção internacional. Ora bem, em vez de montar um sistema deste tipo, o que aconteceu foi que a União Europeia foi totalmente incapaz da solidariedade indispensável para este efeito e, portanto, na ausência de um mecanismo europeu, cada um procurou resolver o problema empurrando para o vizinho. A Grécia não criou essa capacidade de recepção e procurou sim que as pessoas continuassem pelos Balcãs afora. Os vários países europeus, confiaram que a Alemanha acabaria por receber mais ou menos toda a gente, e a Alemanha e a Suécia, e pouco fizeram. E a tentativa de fazer uma redistribuição foi sabotada, quer pelo número extremamente reduzido daqueles que se pretendiam redistribuir, quer pelo facto de não haver condições à entrada, condições de recepção que permitissem organizar essa redistribuição de uma forma eficaz. E por isso aquilo a que assistimos foi esta massa de pessoas indo pelos Balcãs afora nas circunstâncias que todos nós vimos. E isso, quanto a mim, teve duas consequências. Uma, o criar uma situação de caos que, obviamente, se refletiu num enorme sofrimento para as pessoas, mas a segunda, e em relação àquilo que foi a extraordinária reação da sociedade civil europeia, que num primeiro momento avançou com enorme solidariedade em relação à qual nós vimos manifestações profundamente comovedoras de gente que, por exemplo, ia de carro, estou-me a lembrar austríacos que iam de carro à Hungria buscar pessoas, sabendo que a Hungria tinha criado algumas dificuldades, de gente que abria as suas casas a famílias de refugiados para lá passarem a viver, de gente que distribuía o que tinha e o que não tinha, mesmo
mesmo num país como Portugal, onde, enfim, a pressão foi pequena até agora, houve um enorme tocar a rebate para além do que era a ação tradicional do Conselho Português de Refugiados. Criou-se a plataforma para os refugiados. A plataforma lançou uma campanha, tive a ocasião de assistir há alguns dias à entrega à Caritas libanesa e ao Serviço Jesuíta dos Refugiados libanês de um donativo muito importante. Sei que a SIC Esperança está a lançar uma outra campanha para financiar organizações de refugiados à escala nacional. Há todo um conjunto de manifestações que se desenvolveram em toda a Europa, mas ao mesmo tempo que isto acontecia, esta visão todos os dias nas televisões, por parte de pessoas que não sabiam bem o que se estava a passar, de uma massa que parecia totalmente descontrolada e em que os governos pareciam totalmente incapazes de gerir o problema. Os únicos que efetivamente o geriam eram os contrabandistas e os traficantes. Isto foi criando uma situação de ansiedade, como se estes que estavam a vir, pudessem vir todos para a minha aldeia ou para a minha cidade, e esta situação de ansiedade, esta situação de receio veio a ser explorada de uma forma trágica pelas organizações, movimentos, partidos xenófobos, que naturalmente fazem da visão de rejeição do refugiado, do imigrante e do estrangeiro o essencial das suas campanhas, e têm conseguido centrar nessa questão grande parte do debate político europeu. E o que nós temos visto é que em várias eleições, em vários países europeus, Portugal, felizmente, é um país em que esta questão esteve ausente no debate eleitoral, mas nos países em que esta questão esteve bem presente no debate eleitoral, nós temos visto como as forças com uma visão mais negativa em relação à recepção de refugiados ou a políticas migratórias positivas têm vindo a ganhar terreno. E esta é uma questão trágica. E é uma questão trágica porque a Europa tem uma necessidade vital, dada a demografia europeia, de acolher imigrantes e refugiados, e deve fazê-lo de forma organizada. Como há pouco dizia, é possível fazê-lo legalmente e organizadamente, em vez de sofrer os efeitos de uma situação caótica que ninguém controla e que ajuda à campanha das forças mais negativas. O índice de fertilidade da generalidade dos países europeus, Portugal é aliás um dos piores, anda entre 1,2 e 1,5. A população europeia não é sustentável. Por outro lado, é evidente que nós temos uma população envelhecida na Europa e, portanto, não é apenas o problema de importar técnicos altamente qualificados em tecnologias de comunicação. É essencial ter gente capaz de tomar conta dos nossos idosos. Eu costumo sempre usar o exemplo, o meu próprio exemplo da minha família. A minha mãe tem hoje 92 anos e há lá sempre uma pessoa em casa em rotação, há uma empresa que presta esse serviço, ter lá sempre uma pessoa em casa em rotação para garantir o tipo de ajuda que possa ser necessário. E eu, quando visito a minha mãe, nunca encontrei uma portuguesa ou um português nessas funções. E nós somos um dos países menos ricos da União Europeia e um país com um nível de desemprego bastante elevado. Na Alemanha, na Suíça, não há suíços nem alemães a tomar conta dos idosos alemães e suíços. E, portanto, não é apenas a imigração escolhida de topo de gama que é indispensável, nós precisamos de uma imigração também de relativamente baixa qualificação para que as sociedades europeias sejam sociedades sustentáveis. E, por isso, esta situação atual é uma situação profundamente paradoxal e profundamente negativa. Ao mesmo tempo, e aliás está presente em muitos outros aspectos do debate europeu, não é apenas na questão da imigração. No momento em que seria necessário a ação organizada da Europa em solidariedade, há uma dispersão e cada um procura ter um regime um pouco mais desfavorável que o vizinho para ver se os refugiados vão para o vizinho e não vão para o país respectivo. E no momento em que a Europa tem uma necessidade vital de sangue novo para a sua própria sociedade, nós vemos esta de rejeição, nomeadamente quando olhamos para os sírios que neste momento procuram vir para a Europa.
feliz ou infelizmente, aqueles sírios que nós vemos pelos Balcãs afora nem sequer são os mais desfavorecidos, nem sequer são os mais vulneráveis. Esses não têm sequer dinheiro para pagar aos contrabandistas. Esses estão ainda na Jordânia, no Líbano, na Turquia, em condições de vida absolutamente deploráveis. Apesar de tudo, os que vêm são os que têm maior nível de educação, são os que têm alguns recursos, são os que podem, de alguma forma, assegurar essa dificílima travessia e esse dificílimo movimento pelos Balcãs. Mas são pessoas que podem ter um contributo extremamente positivo para os diversos países europeus onde se acolhem. Neste quadro, obviamente, eu estou muito preocupado porque eu vejo que as coisas, em vez de estarem a melhorar, estão a piorar. Cada semana aparecem notícias de países que restringem mais a entrada e acho que há um risco sério, quer de colapso do sistema de asilo europeu, quer de colapso do próprio espaço Schengen, com aquilo que isso representa para o futuro da Europa e, uma vez mais, uma crescente dificuldade para a expressão da solidariedade europeia naquilo que essa solidariedade é absolutamente indispensável para o nosso bem-estar coletivo e para que a integração europeia possa ajudar-nos a resolver os problemas seríssimos que temos como continente, uma vez que, obviamente, progressivamente, o centro do mundo tem passado do Atlântico para o Pacífico e isso tem consequências no peso relativo que a própria Europa tem no mundo de hoje e que progressivamente tem diminuído. No momento em que os europeus precisavam de se unir, infelizmente os europeus aparecem cada vez mais desunidos, o que é péssimo do ponto de vista dos refugiados, mas penso que é muito mais preocupante ainda do ponto de vista do que será a geopolítica no ano 2030, onde a Europa porventura poderá ter um peso muitíssimo menor do que aquele que poderia, apesar de tudo ter, sempre naturalmente gradativamente menor do que hoje, mas que poderia, apesar de tudo ter, se fosse capaz de responder de forma solidária a este desafio. Penso que Portugal não é procurado, como é óbvio, a maior parte desta gente que chega, Portugal está longe e tem procurado ir para outras zonas, mas penso que Portugal ganharia em aproveitar esta oportunidade para ter uma política ativa de criação de condições, mobilizando Estado, autarquias e sociedade civil de uma forma organizada, mais do que aquela que espontaneamente já foi possível organizar, sobretudo graças à ação da sociedade civil. Penso que Portugal teria todo o interesse em vir a poder acolher pessoas que nos ajudassem a vencer o nosso próprio problema demográfico. É evidente que muitos poderão dizer, mas há muitos desempregados em Portugal. Só que as duas coisas não são as mesmas. Aquilo que os que vêm de fora vêm fazer não é aquilo que os portugueses estão dispostos a fazer, pelo menos em Portugal. E há, desde as zonas urbanas às zonas rurais, uma série de oportunidades em que penso que poderíamos ter a ganhar com uma política mais ativa de acolhimento de refugiados. Várias zonas rurais, a minha família é da beira interior, várias zonas rurais. Há uma parte destes refugiados que são refugiados de origem rural e poderiam desempenhar um papel interessante na reativação de certas zonas do país. Há outros que têm capacidades do ponto de vista técnico que podem ser usados nas atividades mais típicas da vida urbana e há, finalmente, aqueles que podem ajudar-nos também no domínio da solução dos problemas de uma população idosa como aquela que Portugal vai ter cada vez mais. Ou seja, é óbvio que a posição do nosso país é relativamente periférica. É óbvio que no caso do nosso país não há o risco de um movimento avassalador, mas penso que seria importante para Portugal ter uma voz mais positiva e fazer ouvir essa voz mais positiva, já que felizmente não temos também entre nós as formas de xenofobia que se manifestam noutras partes da Europa. Seria positivo que o nosso país pudesse ter uma voz mais positiva neste domínio, que é um domínio simbólico muito importante. Como eu disse no princípio, a questão dos refugiados é em si uma tragédia, mas é também um sintoma. Infelizmente, tal como as coisas se têm passado, um mau sintoma em relação à capacidade de governance a nível mundial, um mau sintoma em relação à solidariedade e à integração europeia na sua capacidade para resolver solidariamente os problemas que nos são comuns.
Engenheiro António Guterres, muito obrigado. Muitas das interrogações que estavam na nossa mente foram abordadas. Explicou o fenómeno, disse-nos qual era a sua dimensão e chegou inclusivamente a apresentar algumas opiniões sobre a forma de, em Portugal, esboçarmos respostas para este problema também. Estas conferências têm uma metodologia organizativa que passa neste momento por desafiar alguns académicos jovens que connosco colaboraram e que têm refletido sobre os problemas de cada conferência para, de uma forma muito sucinta, iniciarem o debate. Porem, portanto, ao conferencista uma questão a qual, depois de respondida, daria origem a um debate generalizado. Portanto, hoje está previsto, se está certo o guião que me forneceram, a doutora Sofia Oliveira, da Universidade do Minho, que estou a ver ali na terceira fila. Se quiser usar a palavra, tenha a bondade. Estou? Sim. Muito obrigada. É difícil formular questões depois de uma exposição tão informada, tão refletida e tão entusiástica como aquela que tivemos aqui apresentada. A minha dúvida, ou as minhas dúvidas, se me permitem que coloque duas, são essencialmente as seguintes. Já vimos que a resposta divergente entre os diversos países, Estados da União Europeia, não favoreceu o controle ou a gestão deste fluxo de refugiados, sendo que os Estados que estiveram na primeira linha da resposta a esta corrente de refugiados, nomeadamente a Grécia e depois a Hungria, tiveram respostas negativas, ou pelo menos que passaram essencialmente, no caso da Hungria, pela construção de muros, como se a fronteira húngara fosse não fosse uma fronteira europeia, fosse apenas um problema húngaro resolver a questão. Tivemos, no entanto, a resposta da Alemanha, que foi uma resposta completamente divergente e contraditória relativamente à resposta dos países de primeira linha. As consequências para os refugiados foram negativas e para a União Europeia. Que a União Europeia, face a esta divergência e esta incapacidade de uma resposta comum? Porque a resposta positiva da Alemanha fez-se à custa de pôr de lado o sistema Dublin, pôr de lado tudo o que durante anos se construiu para regular o sistema de refugiados na Europa. Apesar a segunda questão relaciona-se com a mensagem de esperança que deixou quanto à possibilidade de uma diplomacia para a paz nos próximos anos no mundo e a importância dessa diplomacia. Como, quem e que papel para a União Europeia nesse contexto, sendo que ainda na última sessão se falava disso, que a Europa é geneticamente um projeto de paz. Que papel para a União Europeia e para Portugal nesse desafio de uma diplomacia para a paz? Muito obrigada. Em primeiro lugar, esta resposta divergente, como muito bem disse, até agora tem de alguma forma sobrevivido graças à Alemanha. No princípio, graças à Alemanha e à Suécia, com uma ajuda da Finlândia, mas progressivamente esses outros países foram fechando a porta. E praticamente a única porta que continua aberta é a Alemanha, a Áustria, desempenhando um papel relativamente de suporte, mas cada vez mais restritivo, como disse. O problema é que, estando a Alemanha muito sozinha nesta situação e sendo o sistema político alemão o que é, eu acho que há um risco de sustentabilidade da política alemã. E se a política alemã, num dado momento, deixar de ser sustentável, e se a Alemanha, por razões do seu próprio os mecanismos de decisão, tomar a decisão de fechar a porta, então o sistema europeu colapsou.
E esse risco, do meu ponto de vista, é um risco real. Para evitar esse risco, há uma série de coisas que seriam necessárias e acho que as duas mais importantes são acordos a sério com a Turquia, com a Jordânia e com o Líbano, que ainda não existem, estão em esboço, parcialmente com a Turquia, praticamente nada com a Jordânia e com o Líbano, e em segundo lugar a organização de uma capacidade de recepção eficaz na Grécia com uma redistribuição que todos possam aceitar, e não estamos ainda lá. Mencionou a Grécia e a Hungria de uma forma negativa. Eu acho que há uma grande diferença. A Grécia teve uma posição relativamente humanista, deixou passar toda a gente, digamos assim, só que desconfiou que se montasse um sistema de recepção e de apoio e de integração eficaz, seria deixada com os refugiados todos. E por isso, em vez de fazer isso, preferiu, de alguma forma, apostar na continuação do movimento. A Hungria foi diferente. A Hungria não só fechou, construiu muros, mas mais, disse, e isso tem uma enorme gravidade do meu ponto de vista, disse que receber refugiados muçulmanos era inaceitável para a Europa. Isso tem uma enorme gravidade. Isso liga-nos com uma outra questão que eu não abordei, mas que hoje é impossível esquecer quando falamos destas coisas, que é a questão do terrorismo na Europa. E em particular a questão que se acelerou muito com os acontecimentos de Paris. E há, penso eu, em alguns europeus esta ideia de que o terrorismo é fruto dos movimentos de refugiados. Ora bem, pode haver tentativas de infiltração, até porque não há uma coordenação eficaz da operação à chegada, não há um registro eficaz, pode haver tentativas de infiltração por parte de organizações terroristas deste fluxo em movimento. Mas o problema central da Europa, do ponto de vista terrorista, não é esse, é um problema interno. É o problema de comunidades que vivem em países europeus hoje. A Europa hoje, quer se queira, quer se não queira, é multiétnica, multicultural e multirreligiosa, e em que, infelizmente, algumas dessas comunidades viram o seu desenvolvimento acontecer em situações de relativa discriminação, de pobreza relativa maior, de menor acesso a serviços públicos, nomeadamente educação, de vida em bairros periféricos em circunstâncias particularmente gravosas, e todos nos recordamos dos incidentes que já houve em várias cidades europeias desde há muito tempo a esse nível. E, portanto, neste contexto, dizer que os muçulmanos são terroristas, todos, ou que os refugiados muçulmanos são potencialmente terroristas, é uma acha na fogueira das dificuldades que decorreram da falta de um investimento sério na integração das diversas componentes que hoje já são sociedade europeia. Nesse sentido, eu acho que a Europa perde uma excelente oportunidade de, sendo generosa para os refugiados, em particular para os refugiados muçulmanos, criar condições para uma melhor relação dentro dos próprios países europeus entre as suas várias comunidades. O que, em qualquer caso, isto também quer dizer é que o investimento para fazer com que sociedades multiculturais, multiétnicas e multirreligiosas sejam sociedades com coesão é um investimento muito forte e que esse investimento, em grande parte, não foi feito. E, portanto, de repente, misturam-se aqui várias coisas, mas é conveniente distingui-las. Eu acho que é essencial ter uma política de abertura em relação aos refugiados, mas acho que é necessário fazer um grande investimento em relação às condições de coesão social nas sociedades europeias e um grande investimento no sentido de que os problemas interreligiosos não se desenvolvam na Europa como infelizmente se desenvolveram em outras partes do mundo. Agora, se posso também dizer outra coisa talvez suspeita, porque, como pode calcular, para quem esteve à frente do Acnur durante uns meses, a Alemanha foi a tábua de salvação. Eu não creio que a Alemanha tenha posto em causa os mecanismos europeus. Quando a Alemanha disse, num dado momento, que não aplicaria Dublin, disse-o, Dublin não é um mecanismo obrigatório.
Os países não são obrigados a mandar as pessoas de volta para o país de primeiro asilo. Os países têm esse direito num conjunto de circunstâncias. A Alemanha apenas abdicou de utilizar esse direito, mas não pôs em causa o sistema europeu, em minha opinião. E eu penso que a Alemanha teve uma grande coragem ao dizê-lo. Também é verdade que a forma como isso foi dito e a forma como isso foi ampliado é por vezes utilizado por outros para criticar a Alemanha, dizendo que a Alemanha acelerou o processo. Eu, sinceramente, não acho que esse processo tenha sido acelerado por essas declarações. O que eu acho é que estamos perante um movimento que é um movimento gerado pelo desespero, não é um movimento gerado pela esperança, e nesse sentido é preciso, de facto, atalhar as causas profundas para conseguir travá-lo. Não se trava somente fechando fronteiras ou tomando medidas mais restritivas. A questão que pôs sobre a diplomacia para a paz. Eu acho que há aqui uma das coisas que se diz do mundo de hoje é que o mundo de hoje não há liderança. E que não há liderança porque os líderes não são tão bons como os líderes de há 20 anos. É, digamos, uma imagem que está muito espalhada. No tempo do Kennedy e do Adenauer e do De Gaulle ou do Mitterrand e tal, isto não era assim. Bem, é possível que haja alguma verdade nisso, mas o que eu acho que é essencial é que o mundo mudou. E as relações de força mudaram. E, portanto, mesmo que alguém queira exercer liderança, as condições para que essa liderança seja exercida estão consideravelmente diminuídas. Em primeiro lugar, houve progressivamente uma degradação das relações de confiança entre governantes e governados, em geral, em todas as sociedades. E isso teve como consequência, nas sociedades democráticas, a emergência de novas forças políticas, nas circunstâncias que são conhecidas. Isso teve como consciência em sociedades não democráticas, situações como a chamada Primavera Árabe. Há aqui um fenómeno progressivo de maior divórcio entre governantes e governados. É um facto, mas mais grave do que isso, deste ponto de vista, o facto de as relações de poder não serem claras. E, portanto, se olharmos para uma situação como a que hoje vivemos em relação à Síria, não basta que americanos e russos se ponham de acordo. Porque os americanos e os russos, neste momento, eu creio que estão perto de estar de acordo, até porque estão ambos numa situação muito difícil em relação à Síria. O problema é que é preciso também esteja de acordo a Turquia, é preciso também esteja de acordo o Irão, é preciso também esteja de acordo a Arábia Saudita, e tudo isso se torna muito mais complicado, e a capacidade das superpotências imporem a sua vontade às potências de média dimensão está completamente erodida neste novo mundo policêntrico ou caótico, ou policêntrico e caótico em que estamos a viver. E, portanto, é preciso haver aqui uma conjugação. Eu acho que há um papel nas Nações Unidas, que é essencial, e em particular nos bons ofícios que a liderança das Nações Unidas podem oferecer em situações destas. Há um papel dos líderes dos países mais influentes e da sua capacidade de compreenderem a necessidade vital de se empenharem nestas questões, e nós vimos que às vezes se empenham mais, outras vezes se empenham menos, e há também, infelizmente, uma grande pressão da vida política interna dos países e dos calendários eleitorais, que leva a, porventura, vários Estados negligenciarem as questões internacionais nas suas prioridades políticas. Portanto, eu penso que é necessário uma congregação de esforços. Não basta dizer assim, isto resolve-se se as Nações Unidas fizerem isto, ou isto resolve-se se os Estados Unidos fizerem aquilo. Não. Agora vai ser preciso mobilizar um maior número de atores, e a questão da confiança, a questão da imparcialidade em alguns desses atores para poderem ser medianeiros aceitos por toda a gente, é uma questão vital em que as desconfianças mútuas são enormes. Ou seja, isto não vai ser, na melhor das hipóteses, isto não vai ser fácil. Na pior das hipóteses, isto continuará a degradar-se, como se tem degradado nos tempos mais próximos, e devo dizer que é um pouco difícil ver isto num horizonte 2030. Porque a rapidez com que o mundo muda é impressionante. O muro de Berlim caiu há 2 décadas e meia.
mais ou menos. Depois do Muro de Berlim, tivemos um período, os anos 90, que foi um período em que, digamos, os Estados Unidos emergiram como uma grande potência, os direitos humanos ganharam uma enorme importância em relação à soberania nacional, o período do direito de ingerência humanitária, que deu origem depois à responsabilidade de proteger, e de repente, e eu penso que a invasão do Iraque é porventura um ponto de viragem essencial, de repente tudo isto começa a andar para trás, e nós estamos hoje num mundo em que a soberania nacional ganha outra vez enorme preponderância em relação aos direitos humanos, em geral, e num mundo em que, digamos, a capacidade de liderança das grandes potências está profundamente erodida. Ou seja, isto pode ser tudo muito rápido. A rapidez com que emergiu o terrorismo internacional, à escala que ele hoje tem, já havia, mas à escala que ele hoje tem, o que o Estado Islâmico representa como capacidade de uma organização terrorista controlar um território e, a partir dele, poder ter uma política à escala mundial, e de intervenção à escala mundial, tudo isto são transformações vertiginosas. E essas transformações vertiginosas levam-me a pensar, de facto, que chegamos ao momento em que tem que haver um toque de alerta e em que os principais responsáveis mundiais têm que compreender que manter divergências menores é um risco enorme, porque a ameaça que todos, neste momento, enfrentam é uma ameaça extremamente séria. Muito bem, então eu aceitaria perguntas, grupos de perguntas, que eu pedia que fossem curtas, diretas, para poderem obter uma resposta. Também confesso que o limite do tempo seria à meia-noite. Não deveríamos ultrapassar de maneira nenhuma esse momento. Portanto, estou a ver o Barbeiro de Magalhães lá em cima. Faz favor. Obrigado. Barbeiro de Magalhães. Só num segundo lembrar o papel fundamental do engenheiro António Guterres para convencer Clinton a evitar uma catástrofe terrível em Timor em 99. Estamos todos gratos por isso. Queria pôr uma questão que já foi abordada, é a importância da segunda invasão do Iraque. Quer dizer, quando o líder mundial se arroga o direito de, contra as Nações Unidas, com fundamentos completamente falsos, provocar aquele caos no Iraque, obviamente que a consequência é o suicídio da liderança americana e a conivência europeia, o suicídio da liderança europeia. Eu suponho que reconhecer isso é fundamental, porque enquanto andarmos iludidos que os Estados Unidos e a Europa são muito defensores dos direitos humanos e esquecemos crimes contra a humanidade terríveis, será difícil reassumir alguma liderança com base ética. A segunda questão, mas gostava de ter a opinião do Sr. Engenheiro sobre isso. A segunda é, quem é que fornece as armas ao Daesh e para alimentar outros conflitos de que alguns tiram proveito porque roubam mais facilmente os recursos ou afirmam a sua liderança local. E a terceira, se isto, para se fazer uma mudança, não é necessário e imprescindível, nomeadamente na Europa, que haja cidadãos europeus e cidadãos mundiais e que a educação se preocupe com isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma outra questão. Não estando a ver uma outra questão, eu passava a palavra. Eu creio ter dito, quando há bocadinho fiz aquela panorâmica rápida sobre o caráter vertiginoso das mudanças, que, em minha opinião, a guerra do Iraque foi um ponto de viragem fundamental. E, portanto, estou inteiramente de acordo com isso. Não foi o único, mas foi um ponto de viragem fundamental. E, efetivamente, teve também um papel terrível no deslaçar da Europa. Aliás, uma das perguntas que eu não respondi é que papel pode ter a Europa. Verdadeiramente, a Europa hoje pode ter um papel pequeno, porque a Europa não está unida. E, portanto, a gente vê o papel da França, vê o papel do Reino Unido, vê o papel da Alemanha, mas não vê o papel da Europa. Vimos alguma coisa neste acordo com o Irão,
em que eu creio que é necessário reconhecer o trabalho da Federica Mogherini, que fez um trabalho notável, foi um dos... é evidente que houve aqui uma conjugação de esforços, mas este acordo com o Irão prova que quando a ameaça é, de facto, uma ameaça terrível, é possível pôr as pessoas de acordo. E, no fundo, e ali estavam todos os principais atores. E aí a Europa, devo dizer, teve um papel construtivo e positivo. Mas, normalmente, era preciso que houvesse uma Europa política muito mais forte para a Europa poder desempenhar um papel mais importante. A questão que referiu dos direitos humanos é uma questão, professor Barbeiro de Magalhães, há um problema muitas vezes de credibilidade em relação ao Ocidente na questão dos direitos humanos. Em primeiro lugar, porque muitas vezes há 2 pesos e 2 medidas. Há direitos humanos que são muito referidos e há direitos humanos que são um bocadinho ocultados, ou violações de direitos humanos que são um bocadinho ocultados. E em segundo lugar, acho que tem que se ligar à importância vital dos direitos políticos e civis, a questão dos direitos económicos e sociais, o que por vezes é um pouco esquecido. E aqui a questão da imigração é uma questão central. A credibilidade dos países, das democracias do Norte, em matéria de direitos humanos, fica fortemente fragilizada quando eles tratam os imigrantes de uma forma que, na prática, representa uma violação dos próprios direitos humanos. Quem fornece as armas? Bem, isso aí é fácil, as estatísticas estão publicadas. Os principais países fornecedores de armas são exatamente os países que estão no Conselho de Segurança e são os países que têm um papel, países membros permanentes do Conselho de Segurança, e são os países que têm um papel preponderante para a criação das condições para que possa haver paz. Isso para mim é absolutamente evidente. Não quer dizer que eles forneçam armas ao Daesh. O Daesh depois vai roubá-las àqueles a quem eles forneceram as armas, às vezes com uma grande ingenuidade, pensando que alguns destes exércitos fabricados à pressa têm capacidade para utilizar as armas que lhes põem nas mãos. E, finalmente, inteiramente de acordo sobre a questão, o papel vital da cidadania e da educação. Alguém está lá em cima a pedir a palavra? Boa noite. A minha pergunta, neste caso, e aproveitando que estamos aqui muitos portugueses, é o que é que a sociedade civil portuguesa pode fazer, o que é que o Sr. Engenheiro tem conhecimento, o que é que o governo português está a pensar fazer e que poderia ter, à nossa escala, uma medida equivalente à da Alemanha, e o que é que eu, enquanto portuguesa, posso fazer para combater e para melhorar um bocadinho este mundo. E há aqui uma pergunta ao lado que eu vou já aproveitar para passar o microfone. Boa noite, vai também no mesmo sentido. Pelo que eu tenho me dado a perceber na sociedade portuguesa, o grupo de pessoas indignadas com a lentidão de todo este processo é cada vez maior. Falta é capacidade ou indicações de como é que nos podemos mobilizar e mostrar que de facto existe a capacidade de poder acolher, a sociedade civil tem-se organizado e não tem acontecido muito. 24 chegaram a cá dentro desse programa de recolocação. E depois sabemos que esteve no Parlamento. Gostaria, se fosse possível, de saber, ao Parlamento querer ouvi-lo sobre o que pensa, se também falaram de algumas soluções e alguma, como falou no início, de que Portugal podia ter um papel mais ativo, se concretamente falaram e sugeriu ao nosso Governo algum papel mais ativo de Portugal em relação a toda esta questão. Como, por exemplo, uma solução bilateral com os países diretamente, com a Grécia ou com a Itália. Muito bem, 2 perguntas. Pedia... No momento seguinte, por favor.
Em primeiro lugar, eu ainda não fui ao Parlamento, recebi efetivamente uma convocatória e em princípio irei lá no dia 16 de março, portanto terei muito gosto em ter em conta aquilo que disse agora nessa ida. Não, eu creio que há... Em primeiro lugar, é necessário dizer que nas reuniões do Conselho a que assisti, do Conselho dos Ministros dos Assuntos Internos, da Justiça e Assuntos Internos, Portugal teve sempre uma posição construtiva. E, portanto, digamos, não foi de maneira nenhuma um dos países que obstaculizou a criação de uma resposta europeia eficaz. Não, acho que a posição do governo português tem sido uma posição favorável. Acho que há aqui uma questão de mais efetiva coordenação entre instituições da administração pública, autarquias locais e sociedade civil, no sentido de criar um sistema nacional de acolhimento que, como tal, ainda não existe. E é isso que me parece importante e que eu espero seja possível pôr em marcha, visto que, como digo, tenho encontrado em toda a parte uma grande boa vontade em relação a isto. O que é que as pessoas individualmente podem fazer? Em primeiro lugar, há hoje já organizações não governamentais que estão a trabalhar no apoio a refugiados. Há o Conselho Português dos Refugiados, há a Caritas, há o Serviço de Jesuíta para os Refugiados. Portanto, há um conjunto de entidades, de ONGs, nas quais é possível trabalhar hoje. E há a plataforma para a ajuda aos refugiados, coordenada pelo Rui Marques, que existe e com a qual é possível colaborar. Em segundo lugar, há ONGs portuguesas a trabalhar no exterior e há ONGs não portuguesas onde muitos portugueses trabalham. Eu encontrei muitos portugueses pelo mundo fora, em visitas que fiz, como voluntários em ONGs como a Oxfam ou como Oxfam, que neste momento recordo mais diretamente, mas colaborando com o Danish Refugee Council e com mais várias outras organizações. Ou seja, é possível. Nós temos a AMI, temos os Médicos do Mundo, não há uma secção portuguesa dos Médecins Sans Frontières, mas já vi várias vezes portugueses a trabalhar nos Médecins Sans Frontières, de vários países de origem. Portanto, digamos, é possível também esse tipo de vocação para quem o tenha. Depois há as contribuições financeiras nos apelos. Lembrei há pouco que a SIC Esperança vai lançar, ou está a lançar, uma grande campanha de angariação de fundos para apoio aos refugiados. Portanto, é outra forma de colaborar. E há, digamos, o papel de defesa pública e de intervenção pública a todos os níveis e em todas as situações em que isso pode ser possível. Ou seja, há muita coisa que eu penso que cada cidadã e cada cidadão podem fazer. Acho que não esperando eu um movimento maciço de refugiados para Portugal, não espero que isso aconteça, acho que, apesar de tudo, vale a pena, como disse no início, juntar as diversas peças do puzzle de forma mais eficaz e criar com isto um sistema nacional de acolhimento que tem duas vantagens. Primeiro é que os refugiados serão muito mais bem tratados. Segundo, os riscos de uma má relação com as comunidades locais são muito menores. Esta pergunta levava-me a fazer assim de consideração. De facto, há questões que são de natureza central, como o problema do registro de todos os refugiados, mas se de facto o número de refugiados hoje em Portugal é da ordem de algumas dezenas, poderá ser muito maior, mas também se presumirmos que para Portugal teríamos o direito a uma cota de refugiados proporcional à nossa população, nós podemos pensar em algumas dezenas de milhares. O que significa que a organização para acolher esse montante de refugiados tem que ser dimensionada a uma escala completamente diferente, não podendo deixar de distinguir dois níveis. Um nível central para algumas funções que são óbvias,
mas também desenvolver plataformas de nível regional ou local que permitam coordenar todos os aspectos, desde as questões de natureza logística, habitacional, até acesso a serviços de educação, de saúde, e interrogo-me inclusivamente se não era possível mobilizar alguns dos programas operacionais que estão incluídos no Portugal 2020, como o Programa de Inovação Social e Emprego, para, em algumas das medidas lá previstas, poder chegar a incluir algumas destas respostas. Mas o Sr. Presidente da Cáritas pediu a palavra, tenha a bondade. Boa noite. Sr. Engenheiro, já teve o cuidado de marcar a sua posição relativamente à União Europeia. Pessoalmente considero que, apesar das tentativas de convergência que referiu, eu acho que foi uma posição muito tímida, tem sido ainda uma posição muito tímida. Reconheço que há que salvaguardar a soberania dos países, mas o Parlamento Europeu deveria ter já tomado uma posição de conjunto para que houvesse a dita estratégia que não existe, que tarda em aparecer, para se fazer um acolhimento mais organizado e mais célere. Portanto, essa é uma preocupação e é a expressão de que efetivamente não estamos numa União Europeia, não está unida, nem é solidária. Agora, gostaria de saber a sua opinião, porque quem acompanhou o seu trabalho ao longo destes anos como Alto Comissário da Acnur, tendo tido promessas por diferentes países das Nações Unidas em termos de percentagens que estavam obrigados a contribuir para que o senhor pudesse desenvolver a sua missão e que muitas vezes, por aquilo que íamos sabendo, não respeitavam esses compromissos, o que dificultava o trabalho de proteção dos direitos dessas pessoas na condição de refugiados. Parece-me que o papel das Nações Unidas também está muito posto em causa, enquanto Nações Unidas, na sua globalidade, no pressionar dos países, que também considero que, não sem limitar a liberdade das pessoas em situação de pedido de asilo, de refúgio, sem coartar a liberdade de escolha, há pelo menos uma pressão que de países de outras latitudes do mundo que têm assento nas Nações Unidas deviam fazer. E têm tido um papel silencioso, como se as coisas lhe passassem ao lado. A esperança que alimento, e deixo-me esta nota muito particular, é que seja um português um próximo presidente das Nações Unidas. Agora, portanto, qual é o papel das Nações Unidas? E, finalmente, outra questão, que alguns comentadores veem em surdina, os que fazem opinião, pondo como questão porque é que também não se questionam os países como o Dubai, como a Arábia Saudita, que, para além de terem uma riqueza económica que poderia ser também solidária, se afastam de todo este processo e não ajudam os países de acolhimento, pelo menos com as suas contribuições financeiras. Muito obrigado. Alguma outra questão? Sim. Eu gostava de mudar um pouco o foco, se é possível. Falamos dos refugiados, do drama dos refugiados, mas há o drama dos deslocados. Se pensarmos na Síria, há cerca de 8 milhões de deslocados internos. Uma tragédia de uma dimensão enorme. Sem proteção, o Programa Alimentar Mundial acho que chega a 1 milhão desses 8 milhões, cerca de 1 milhão desses 8 milhões de deslocados internos. Por que é que a comunidade internacional não faz mais para a proteção
dos deslocados internos da Síria. O que é que aconteceu ao princípio da intervenção humanitária e ao princípio da responsabilidade de proteger? Porque é que há esta mudança tão significativa e esta impotência da comunidade internacional para proteger os sírios? Ora bem, excelente conjunto de perguntas. As Nações Unidas são um conglomerado de coisas. Temos as agências das Nações Unidas que têm objetivos específicos de intervenção, caso do Programa Alimentar Mundial, da Unicef, do Acnur, que têm uma missão definida de acordo com o seu mandato. Por exemplo, no caso do Acnur, a estrita não politização da sua atividade é um imperativo do seu estatuto, mas o corpo essencial das Nações Unidas, a razão de ser das Nações Unidas desde o seu princípio, é a sua componente política ligada a uma questão central, que é a da preservação da paz a nível mundial. E isso assenta numa estrutura que foi constituída a partir da Segunda Guerra Mundial, e essa estrutura, como se sabe, tem como centro o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem 15 países, 5 permanentes, 10 não permanentes. Portugal já foi várias vezes membro, os 5 permanentes tendo direito de veto. E esta é hoje uma questão central na capacidade das Nações Unidas em relação a situações como aquela que foi referida, nomeadamente o facto da soberania nacional ter vindo a readquirir peso em relação à agenda dos direitos humanos em geral e à agenda dos direitos das pessoas deslocadas no interior dos países em particular. A verdade é que, depois dos anos 90 e do período dos anos 90, e uma vez mais, creio que a guerra do Iraque teve aqui um papel preponderante, a partir de certa altura, o Conselho de Segurança tem estado praticamente paralisado em relação a todas as questões essenciais. Mais ainda, nesta lógica de paralisia a nível político global, os Estados-membros sentem-se também mais livres para fazer aquilo que entendem em todos os domínios. Se é verdade que em relação ao apoio, por exemplo, financeiro ao Acnur, eu não me posso queixar de falta de cumprimento de compromissos, é também verdade que em relação àquilo que os países têm mostrado como a sua disponibilidade para acolher refugiados, isso está muito abaixo das necessidades que existem. Isto é, o Acnur faz cada ano aproximadamente a reinstalação de 100 mil pessoas, 90 a 100 mil pessoas dos centros, campos e áreas urbanas de refugiados em todo o mundo para os países do Norte, nomeadamente Estados Unidos, Canadá, Austrália e alguns países europeus, mas também alguns países da América Latina e outros. 100 mil pessoas é muita gente e é muito importante para cada uma dessas 100 mil pessoas. Aliás, das coisas mais admiráveis da minha vida ao longo destes 10 anos é chegar a Brisbane ou Sydney ou a Montreal e ver famílias de refugiados cujas crianças estão na universidade, que têm um restaurante ou que têm uma loja, ou em que o marido trabalha numa coisa e a mulher trabalha noutra e juntos conseguem ter um rendimento francamente razoável e têm uma vida que não tem comparação nenhuma com o campo de refugiados de onde vieram, nomeadamente estou a pensar nos últimos que vi no Canadá e que tinham vindo da Somália através do Quénia, ou situações como aquelas que deve ter visto no Líbano recentemente, naqueles campos espontâneos, visto que o governo libanês não autoriza que se façam campos e não nos autoriza sequer a melhorar os campos espontâneos que se criam, mas isso tem a ver com a complexidade da situação libanesa. Mas são 100 mil. Estamos a falar de 20 milhões de refugiados no mundo, grosso modo, e é possível reinstalar 100 mil. Ou seja, uma gota d'água no oceano, e aí há que reconhecer que isto não tem evoluído muito, não tem aumentado muito, e seria necessário uma muito maior capacidade de trazer legalmente os refugiados para o mundo desenvolvido, só que a pressão, como muito bem disse, sobre os Estados-membros não tem sido suficiente para fazer isso aumentar como se deseja. E há aqui
objetivamente uma situação em que a paralisia ao nível do comando político das Nações Unidas se traduz depois numa dificuldade a todos os níveis para fazer as coisas avançar no bom sentido. O Dubai e a Arábia Saudita. Nós temos vindo a dizer, que sempre, aliás, como era posta a pergunta, mas a Europa tem que fazer mais? Não, a Europa tem que fazer mais, mas não é só a Europa. A Europa, o Golfo e outras partes do mundo têm que fazer mais. A situação dos países do Golfo é, grosso modo, a seguinte. Há um número significativo de sírios na Arábia Saudita, há um número significativo de sírios no Kuwait e no Qatar, e a verdade é que os sírios que lá estão têm beneficiado de um tratamento muito favorável, nomeadamente o direito ao trabalho, o direito às crianças estarem de graça na escola, direito à saúde de graça e, digamos, todo um conjunto de outros aspectos. É também verdade que as fronteiras não têm estado abertas a novas vagas de sírios que possam chegar. E, portanto, aí nós gostaríamos de ver esses países, e temos dito a esses países, tínhamos dito a esses países e tínhamos dito em público que seria desejável, assim como achamos que a Europa deve receber mais refugiados, que esses países também os devessem receber. Agora, não é verdade que esses países não tenham dado contribuições financeiras muito importantes para a zona de conflito de que estamos a falar. Só que o fazem de uma maneira diferente. Isto é, não o fazem, com exceção do Kuwait, que fez, aliás, exemplarmente o apoio às organizações multilaterais, não o fazem através das organizações multilaterais, fazem através das suas próprias organizações. Na maior parte dos casos são, de facto, organizações humanitárias, estou inteiramente convencido disso, embora por vezes com filosofias diferentes e com maneiras de trabalhar diferentes, mas se foi à Jordânia, verificou que ao lado de Zatri, que é um campo de refugiados em que a coordenação fundamental é do Acnur e do Estado jordano, com cerca de 100 mil refugiados, 80 mil porventura agora, e que, pronto, em que se faz o que se pode, e se tem, apesar de tudo, as condições de vida são muito melhores do que se poderia pensar. Ao lado há um campo para 5 mil dos Emirados Árabes Unidos, que é um campo modelo, em que as pessoas vivem em contentores com climatização e com ecrãs de televisão, como é que se diz? Estes ecrãs plasma, não é? Portanto, aquilo é de facto uma maravilha. Mas é para 5 mil, mas é a filosofia da ação. Ou seja, há uma grande despesa real dos países do Golfo na zona em ação humanitária, mas essa despesa é feita à sua maneira e normalmente com pouca coordenação com os outros atores. E depois há também organizações, é necessário dizer, em que, digamos, as motivações podem ser um pouco diferentes e mais questionáveis. E, portanto, isso também existirá. Mas não se pode dizer que não haja nenhuma intervenção desses países. Seria desejável uma maior recepção de refugiados e seria desejável uma melhor coordenação da verdadeira ação humanitária que é desenvolvida. A questão dos deslocados internos é, para mim, a mais angustiante de todas. Apesar de tudo, os refugiados gozam de um regime jurídico bastante forte. Há uma convenção de 51, que é uma convenção que hoje não seria possível redigir, porque configura um conjunto de direitos substanciais para os refugiados e porque cria um órgão, neste caso o Alto Comissário, que tem um poder de intervenção anormal, porque os Estados são, teoricamente, mas é o que está na Convenção, obrigados a colaborar, a fornecer toda a informação, e há um poder de supervisão do Alto Comissário que o leva a poder reportar ao Conselho de Segurança ou a afirmar publicamente aquilo que seja necessário para chamar os Estados ao caminho, digamos, do cumprimento das regras. E eu próprio tive que o fazer muitas vezes, em circunstâncias, algumas delas particularmente difíceis. Mas esse regime existe. E apesar de tudo, eu diria, com exceção deste período a que estamos agora a assistir,
apesar de tudo, no essencial, no mundo, as fronteiras têm estado relativamente abertas e os refugiados têm sido razoavelmente acolhidos. Quando eu digo razoavelmente acolhidos, naturalmente tendo em conta que as situações de pobreza e de escassez são dramáticas e que a capacidade da comunidade internacional para atender às suas necessidades é muito limitada e que, portanto, nós sentimos uma enorme frustração de não poder fazer mais e melhor e das pessoas viverem em circunstâncias muito... Apenas metade das crianças sírias nos países limítrofes vai à escola. Isto dá uma ideia do que é um nível de carência extremamente elevado. Portanto, o nível de carência é muito elevado, mas apesar de tudo, esta gente tem uma certa proteção. Quando falamos de deslocados internos, aí as coisas variam muito de país para país, mas em muitos países, em todos os casos, eles estão sob a jurisdição dos seus governos ou sob o domínio de organizações não estatais que controlam áreas do território, grupos de rebeldes ou milícias, ou os Daeshs, ou, enfim, que por aí existem, estão sob essa égide e, nomeadamente, os que estão em áreas sob controle dos governos, cada vez mais os governos invocam a soberania nacional para não permitir sequer o acesso das organizações humanitárias e das organizações de direitos humanos a essas populações. E as violações de direitos humanos sobre essas populações são, de facto, terríveis. Mas, se olharmos para a Síria, o problema não é só dos deslocados. Talvez o mais dramático de todos os problemas é de uns cerca de 400 mil que estão cercados em certas zonas da Síria, onde não há acesso dos atores humanitários, mas há acesso das bombas e das diversas formas de, digamos, ameaça ou ataque que essas populações sofrem. E aí, o que temos visto é que, com raras exceções, e há aqui ou ali exceções, a comunidade internacional tem revelado, apesar de ter sido aprovado o princípio da responsabilidade de proteger e apesar de tudo aquilo que, digamos, teoricamente evoluiu, sobretudo na década de 90 e no princípio da década passada, a verdade é que, em termos práticos, a capacidade de concretizar isso no terreno está bastante limitada. E mesmo o poder dissuasor do Tribunal Internacional, do Tribunal Penal Internacional, esse poder dissuasor está hoje consideravelmente diminuído em relação àquilo que se supunha no início. E, portanto, há aqui um sentimento de impunidade que leva a que os governos se considerem, nas situações mais dramáticas, no direito de fazer tudo o que querem, não dando sequer à comunidade internacional a possibilidade de testemunhar aquilo que se passa. E quando as coisas chegam a um certo nível, há normalmente um veto no Conselho de Segurança que faz com que não se possa avançar. E, portanto, há aqui uma enorme frustração de todos os atores humanitários e de todos os atores ligados aos direitos humanos em relação à situação das pessoas deslocadas internamente ou cercadas em várias situações de conflito no mundo. O caso sírio e o caso iraquiano são hoje particularmente gravosos, mas houve coisas terríveis no sul do Sudão, houve coisas terríveis em vários outros cenários africanos. Às vezes por ação governamental, outras vezes por ação de grupos não governamentais, como aconteceu na Nigéria, com o Boko Haram, por exemplo. E, infelizmente, a capacidade de intervenção da comunidade internacional está muito limitada. Um exemplo das últimas semanas, o Burundi. O Burundi está à beira de uma situação catastrófica e continua a não haver capacidade de intervenção para a comunidade internacional para resolver o problema. E, no entanto, pode vir a dar-se no Burundi uma situação semelhante ao genocídio que ocorreu no Ruanda, visto que as características são muito semelhantes na situação que o Ruanda tinha na altura e que o Burundi tem hoje. E, no entanto, tudo encalha, não é? É como... é uma situação de uma... Quer dizer, as senhoras e os senhores não podem calcular o que é frustração de estar a ajudar populações que fogem de um país em situações absolutamente trágicas, de total privação, sabendo que o problema tem uma solução e sabendo até quem são aqueles que poderiam resolver o problema,
e ao mesmo tempo vendo que isso não acontece. É, devo dizer, muito duro. Muito bem, estamos chegados ao fim desta conferência. Eu queria dizer ao Sr. António Guterres que, se nos gerou alguma apreensão, também nos enriqueceu muito com informação, ajudando-nos a compreender e a sermos, porventura, mais responsáveis se formos chamados a dar a nossa contribuição para que esse problema possa ter também um contributo por parte de Portugal. Queria lhe agradecer muito, em nome de Serralves e em nome de toda a assistência, e desejar sinceramente que tenha sucesso em aspirações que possa ter futuramente na sua vida. Muito obrigado.